Bem-vindas a mais um programa Mamãe Sem Neura. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Leia, sou pediatra e aqui nesse perfil eu te ajudo a amamentar sem dor e a ter uma jornada tranquila na sua maternidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil. Eu quero fazer um convite a vocês, que é clicarem no link da bio. Eu criei um compilado de conteúdos que se chama Coletânea Mamãe Sem Neura. Essa coletânea, ela está organizada por temas, por assuntos da pediatria, sobre amamentação, introdução alimentar, comportamento, desenvolvimento infantil, alergia à proteína do leite de vaca, refluxo e todos os temas relevantes que vocês trazem para mim nas lives, nas caixinhas de pergunta. Então, se você tiver dúvida e quiser tirar a sua dúvida específica, você não precisa assistir a live inteira, você vai clicar naquele momento da live que corresponde à sua questão. Então, se você tiver vontade, quiser essa coletânea Mamãe Sem Neura, tá muito legal, tá por um precinho 10. Muito conteúdo dessas coletâneas tá correspondendo a uma consulta de pediatria. Então, assim, olha, em consultas de pediatria vocês não têm tanto detalhamento, tanta explicação, com tanto detalhe como está nessa coletânea. Vale a pena dar uma conferida lá, entra no link da bio. A nossa live de hoje nós vamos falar de desenvolvimento infantil. Vocês deixaram algumas perguntinhas esses dias, e aí eu aproveitei e achei perguntas muito boas, como por exemplo, doutora, o que é esperado de um bebê de 2 meses? Depois teve uma outra perguntinha que foi, doutora, é necessário engatinhar antes de andar? Meu bebê não quer engatinhar, tem de 8 a 9 meses. Pergunta muito boa essa. Outra pergunta, doutor, é verdade que cada criança tem seu tempo? Nossa, gente, olha, perguntas ótimas pra gente tocar essa live, tá? Independente da idade do seu filho. Então, se você tem bebezinho, se você tem recém-nascido, se você tem bebê maior, criança maior, fica aqui. Convide as amigas de vocês, porque aqui eu vou destrinchando com vocês as etapas do desenvolvimento, porque que cada etapa é importante para a próxima, e assim vocês vão entendendo se as crianças de vocês estão aí dentro dos marcos de desenvolvimento que a gente considera importantes para cada faixa etária, tá bom? E aí também teve uma outra perguntinha relacionada a saltos de desenvolvimento. O que seria um salto de desenvolvimento? Então, muita coisa boa aqui. E o que atrapalha o desenvolvimento das crianças, o que ajuda. Então a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Bom, pra gente começar, nós temos que entender que a arquitetura... Olha, vocês podem mandar perguntinhas aqui, tá? Isso, deixa eu até marcar aqui essa perguntinha. O que esperar de um bebê de 7 meses, ainda acorda, 2, 3... Bom, calma lá que do fim a gente vai responder, tá? Vou tocando o tema aqui do desenvolvimento e aí a gente pode falar sobre essas perguntas, principalmente se tiver a ver com desenvolvimento. Então, assim, olha, o que a gente tem que entender? Primeiro, é importante saber que o desenvolvimento cerebral do ser humano, ele é máximo até os 2 anos de idade. Então, o desenvolvimento cerebral é máximo até os 2 anos de idade, a arquitetura cerebral ela é formada até os 2 anos de idade. A partir daí, dos 2 anos em diante, o que a gente tem é a formação de caminhos, novas vias neuronais. A gente tem ainda a formação de vias de desenvolvimento. Esse cérebro vai terminar de se desenvolver até os 23, 24 anos, a gente sabe disso. Então ainda nós somos capazes de aprender coisas posteriormente, porém, a época principal, ela começa desde a gestação até os 2 anos de idade. A nossa neuroplasticidade, que a gente chama, ela é máxima até os 2 anos de idade. Tem neuroplasticidade, porém bem menos. Vai diminuindo progressivamente até os 6 anos. Dos 6 anos em diante é muito pouco o que a gente tem de ganhos com relação à arquitetura cerebral. Então, por que é importante saber disso? Porque cada fase do desenvolvimento do ser humano, ela vai obedecendo determinados marcos que se o seu bebê não estiver alcançando, você tem que estar muito atenta para estimular. Por quê? Porque como esse cérebro ainda está em desenvolvimento, essa arquitetura cerebral ainda está se formando, quando você estimula esse cérebro de várias maneiras,
e da maneira correta, para aquela necessidade que ele está tendo, principalmente, você faz com que ele adquira habilidades que, se você talvez não estimulasse, ele não ia adquirir, porque ele pode estar tendo um determinado atraso, alguma coisa afetando esse desenvolvimento. Então, você estimulando, você faz com que a neuroplasticidade vá encontrando novos caminhos para que essa criança desenvolva essa habilidade. Então, isso é muito importante, a gente ter essa noção, tá? É muito importante para vocês, mães, também. E entender também o que atrapalha o desenvolvimento de uma criança. O que atrapalha, hoje em dia, o que mais atrapalha o desenvolvimento de uma criança e o que nós podemos fazer para ajudar essa criança a desenvolver, tá? Então, por exemplo, vamos começar aqui. Deixa eu começar, depois eu vou ler a perguntinha, tá? Então, eu vou começar aqui. Um bebezinho ao nascimento, até os 2 meses. O que esse bebezinho tem que estar fazendo? Então, até mais ou menos 2 meses, esse bebezinho, ele vai começar a sustentar o pescocinho e a dar sorrisinho social. O que essa mãe tem que saber? Que se até os 2 meses esse bebê não dá nenhum sorriso social, não sustenta o pescoço, atingiu o 3º mês, não tem sorriso social, não sustenta o pescocinho tá mole ainda, tá assim, tá? Ou essa criança, quando você coloca no tummy time, ela também não levanta o pescoço. Você precisa ver o que tá acontecendo, tá? Essa criança tem um atraso, a gente precisa ver o que tá acontecendo, precisa levar para uma avaliação, precisa levar para o seu pediatra. Seu pediatra, se necessário, vai pedir avaliação do neuropediatra, ou às vezes não, vai entender qual é a causa daquilo. Muitas vezes, por exemplo, torcicolo congênito atrapalha essa questão da força no pescoço, desse tônus cervical, torcicolo congênito ou torcicolo posicional. Então, o tummy time ele é muito importante para os bebês desde o nascimento, e por isso que vocês têm que estimular o bebezinho. O bebê não pode dormir de barriguinha para baixo, não pode ser deixado de barriguinha para baixo, mas ele deve ser estimulado de barriguinha para baixo várias vezes no dia. E quando é novinho, pouco tempo, você deixa poucos minutos. Conforme ele vai ficando maiorzinho, você vai aumentando o tempo de bruços desse bebê. Mas essa posição é muito importante para estimular e para perceber algum atraso também, um atraso motor, uma alteração de desenvolvimento. Então, sorriso social e tônus cervical principalmente. 3º mês, ele já começa a emitir sons, O choro é um meio de comunicação importante nessa fase, onde ele vai expressar o seu desconforto, principalmente. Então, o choro já é uma forma desse bebê manifestar, se expressar, ou porque a fralda tá suja, ou porque tá com sono, ou porque tá com cólica, certo? Lá pelo 4º mês, esse bebezinho, ele vai começar a querer ficar sentado. Então, ele não se coloca sentado sozinho. Mas vocês vão perceber que lá pelo 4º mês, esse bebê, ele fica desconfortável, ele não quer mais ficar deitado. Então, as mães começam a notar que o bebê fica mais chorão. Quando deixa no berço, o bebê chora. Aí a mãe fala assim, agora ele só quer colo. Super normal. Então esse bebê, ele chegou numa fase de desenvolvimento em que ele não quer mais ficar deitado. Se você puxar, se você segurar na mãozinha e trouxer, ele já tem um tônus cervical, ele já tem um tônus no tronco, ele se coloca sentadinho. Então se você puxa, ele vem, ele quer ficar mais sentadinho. Ele quer ficar com você, ele precisa ser estimulado a ficar nessa posiçãozinha sentado. Por isso que ele fica mais chorão também, porque é uma fase do desenvolvimento. E ele começa também a se virar. Ele começa a se virar a partir do 4º mês. Se vira para um lado, se vira para o outro, mas ainda não se desvira sozinho. Então ele se vira para um lado, se vira para o outro lado. Quando o bebê se vira muito só para um lado, a gente tem que ficar muito atenta também, porque pode ser um sinal de torcicolo, o bebê que se vira sempre para o mesmo lado. Tem que ficar atenta com isso, tá? Então olha só como esses sinais são importantes para a gente detectar alterações e intervir na forma, no momento oportuno. Porque o torcicolo, quanto antes você intervém, melhor para o bebê. Melhor você consegue fazer a reabilitação desse bebê, melhorar a tensão do pescoço, diminuir a tensão na musculatura do pescoço e essa criança ir corrigindo a postura e o torcicolo e tudo mais. Então o 4º mês seria isso. O bebezinho ainda não se desvira sozinho, mas quando você puxa ele vem, ele fica sentadinho.
ele já começa a emitir mais sons, sorrisinho social tá muito solto, ele ri, ele dá risadinha, ele dá gargalhadinha, ele começa a balbuciar. Então, lá pelo 4º mês tem a lalação, até o 6º mês, começa a balbuciar, começa a falar palavrinhas, fonemas, então dá, mapa, dá, manda, dá, é assim que o bebezinho começa lá pelo 4º mês. Lá pelo 6º mês, o que começa a acontecer? 6º mês, o bebezinho, você colocando sentadinho, ele já fica, não necessariamente sozinho, tem bebês que já sentam sozinhos com 6 meses, mas isso não é obrigatório. Então, com 6 meses, é esperado que o bebê, ao ser colocado sentado, ele fica sentado com apoio. Então, você ainda tem que segurar, porque se você soltar, ele tomba de um lado para o outro, tá? Esse bebezinho pega nos pezinhos, então pega no pezinho, pega no outro pezinho, põe o pé na boca, põe outro pé na boca. Então, esse movimento que ele faz com os membros superiores e inferiores, de puxar o pezinho, colocar na boca, levar, isso é muito importante, principalmente bilateral. Bilateral. Começou a perceber que o bebê pega só um pé, só um lado, só um lado. Ah, você pode prestar atenção, leva no fisioterapeuta, se não quiser levar no pediatra antes, para dar uma avaliada, porque tem alguma coisa aí que não tá legal nessa simetria desse bebê, tá? A gente fala que o bebê pode estar torcido, ele pode estar sofrendo um pouquinho de torcicolo aí, e às vezes passou despercebido, tá? Então você procura a simetria craniana no seu bebê, veja se a cabecinha tá simétrica, bonitinha, dos dois lados, tanto posterior como anterior, tá? Quando você perceber que essa criança tá muito lateralizada, muito pega só um pé, quando vai pegar objetos, pega só com uma mão. Então comecem a prestar atenção nisso. Então aí nessa fase, 6º mês, é isso. Fica sentadinho com apoio. Muitas vezes o bebê começa a se desvirar, então ele rola, começa a rolar. Tem alguns bebês que ainda vão começar a rolar com 6 meses, mas outros ainda já começam a se desvirar, ele vira e desvira sozinho. Então, com relação a essa etapa, o que é importante a gente entender? Que o bebê, ele deve dormir de barriguinha para cima, porém ainda deve ser estimulado o tummy time nessa criança várias vezes ao dia. Você coloca de barriguinha para baixo e deixa o bebê de barriguinha para baixo para estimular esse movimento, essa força, a esfinge, tá? A esfinge, tônus cervical, do tronco, tudo isso é importante para ele. Mas lembra que se ele ainda não se desvira sozinho, ele tem que dormir no seu quarto. Tem que dormir, você tem que estar vigilante. Porque se ele rola, dorme de bruço e não consegue se desvirar, você tem que ir lá e desvirar o bebê, colocar ele de barriguinha para cima. Pelo risco que eu já cansei de falar aqui, de aspiração e de síndrome da morte súbita do lactente, que pode acontecer por essa razão, tá? Então seria isso. Aí, a partir do 6º mês, justamente por essa razão, olha como tudo vai se encaixando. Justamente porque o bebê já está sentando com apoio, já tem um tônus cervical e de tronco bom, ele já está perdendo o reflexo de protrusão da língua, ou seja, fica pondo a linguinha o tempo todo para fora, já está perdendo isso. Então a gente já fala que já tem sinais de prontidão para introduzir alimentação. Esse tempo pode variar de um bebê para outro, conforme a idade gestacional que nasceu. Então, prematuros em geral, a gente vai dizer que só está pronto para introduzir alimentação quando ele completar os 6 meses de vida, vamos dizer assim, de vida extrauterina, ok? Então, a gente considera que esse bebê ainda, como ele nasceu antes do tempo, ele ainda tem um crédito para poder se desenvolver e a gente fazer uma introdução alimentar segura. Alguns bebês nascem prematuros, mas eles desenvolvem muito rápido e com 6 meses já estão sentando bonitinho e tal. Já pode introduzir alimentação, mesmo sendo prematuro. Por quê? Porque a gente sabe que dentro de uma faixa de desenvolvimento existem variações entre as crianças, variações que são aceitáveis. Então nós falamos assim, quando a gente fala que cada criança tem seu tempo, não significa que seu filho não está falando, eu vou chegar nesse ponto ainda, mas estou dando um exemplo. Seu filho não está falando com 2 anos,
Ah, mas então ele não tá falando porque é o tempo dele. Não, se teu filho não tá falando com 2 anos, ele tem um atraso. Por quê? Porque dentro dessa faixa de variação de desenvolvimento dessas crianças, existe um tempo limite em que todas as crianças têm que ter atingido determinado marco, porque se ela não atingiu esse marco de desenvolvimento, ela está com atraso. E quanto antes a gente estimular essa criança, melhor para que ela aprenda essa habilidade que ela não está conseguindo aprender, seja motora, seja de linguagem. Pela razão que eu já mencionei anteriormente, relacionada à arquitetura cerebral e à neuroplasticidade. A neuroplasticidade é máxima até os 2 anos de idade. Então, quando a gente detecta esses atrasos, a gente tem que agir imediatamente, principalmente antes dos 2 anos. Por isso que é tão importante essa fase dos 1000 dias de vida, que a gente fala tanto dessas crianças, que começa na gestação e vai até os 2 anos de idade, tá? Então, eu parei lá no 6º mês, agora no 7º mês. 7º mês, o que a gente espera de uma criança, de um bebezinho? Sentar sem apoio. Então, entre o 7º, a gente considera que entre o 7º e o 8º mês, esse bebê tem que estar sentando sem apoio. Varia um pouquinho. Então, você colocou sentadinho, ele fica, ele não precisa que ninguém fique segurando ele. Então, sentar sem apoio entre 7 e 8 meses. A partir daí, o que a gente vai esperar? Lá pelo 8º, 9º mês. Alguns bebês começam antes, mas lá pelo 8º, 9º mês, a gente vai ter essa criança já se colocando de 4 para engatinhar. Então, lá pelo 9º mês, esse bebê já é esperado que ele esteja engatinhando, ok? Mas, doutora, meu bebê não engatinhou. Acontece de algumas crianças não engatinharem, elas pulam essa etapa e vão começar a ficar em pé direto. Porém, o que a gente sabe é que o engatinhar, ele é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Eu vou te explicar por quê. Porque quando essa criança ela começa a engatinhar, ela está fazendo com que os 2 hemisférios cerebrais interajam. Como é um movimento em que ela tem que usar a perna direita com o braço esquerdo e ela tem que fazer esse movimento em que ela usa membros superiores e inferiores de forma alternada, ela está estimulando os 2 hemisférios cerebrais, e isso é muito importante, em primeiro lugar, futuramente, até para o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da concentração, da leitura e da escrita dessa criança. Olha que coisa interessante isso. Então, o engatinhar também trabalha essa questão da interação dos 2 hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. Outra coisa que é importante no engatinhar, essa criança ela vai treinando a musculatura para que ela esteja preparada para quando ela estiver em pé, ter uma marcha adequada, para que o seu movimento seja mais coordenado, para que ela tenha mais coordenação. Por quê? Porque quando ela engatinha, ela está fortalecendo costas, pescoço, membros superiores, membros inferiores, quadril. Então, olha a importância do engatinhar. Por isso que é interessante também vocês, mamães, estimularem os bebês de vocês a engatinharem. Colocarem lá, começa a colocar. Fez 7 meses, coloca no tummy time, aí põe de 4, segura, vai estimulando esse bebê no 8º mês. E ajuda, coloquem obstáculos na frente do bebê para que ele, se ele não tiver querendo ir para frente, vocês colocam almofadinhas para que eles subam, para que eles queiram escalar, queiram ir para frente, coloquem objetos à frente do bebê. Então é assim que vocês vão estimulando, mas o engatinhar, ele é muito importante sim, ele faz muita diferença nessa questão. Inclusive, as crianças que engatinham, quando elas andam, elas começam na fase de andar, elas têm mais estabilidade. Então é como se o engatinhar fosse um treinão, para a próxima etapa. Nesse treinão ela vai adquirir ritmo, força e coordenação motora. Então o engatinhar é para isso, é para ela ir treinando ritmo, força e coordenação motora para a próxima etapa, que é andar sozinha e andar de forma coordenada e segura. O engatinhar, além de tudo, ele faz com que a criança tenha mais noção espacial,
noção de profundidade. Então, para vocês verem a importância que é o engatinhar. Então, a mãe colocou aqui nessa pergunta: é necessário engatinhar antes de andar? Meu bebê não quer engatinhar 8 a 9 meses. Então, olha só, ele tá na fase de começar a fazer isso. Tá na fase de começar. Então, se ele não está fazendo, significa que ele tem um atraso? Não. Significa que você precisa estimulá-lo e ajudá-lo a adquirir essa habilidade. Isso vai ser muito importante. Então, faça o quê? Coloque seu bebê de 4, põe objetos no chão, deixa ele de barriga para baixo mais tempo. Coloca ele de 4, você mesma, coloque objetos à frente. Cuidado para não cansar muito o bebê ou fazer os estímulos em momentos em que ele está com sono ou que ele está com fome. Então, perceba as janelas de sono do seu bebê, perceba os momentos em que ele precisa se alimentar, porque senão também não vai dar certo você fazer o estímulo no momento que não está adequado para aquele bebê, tá? Mas o engatinhar, muitas crianças pulam essa etapa, mas vale a pena e é muito bom que esse bebê engatinhe antes de andar, tá? Então, respondendo a sua pergunta, sim, é necessário engatinhar antes de andar. Muitas vezes não acontece, mas é positivo, é recomendado, é uma etapa que o ser humano não deveria pular. E com a nossa ajuda, a gente estimula para que ele engatinhe antes de andar, tá bom? Bom, a gente chegou no 9º mês, falei do engatinhar, certo? 9º mês, aí 10º mês, esse bebê começa a se colocar em pé. Então ele começa a se colocar em pé, apoia nas coisas e fica em pezinho. Começa a fazer isso. Como eu falei, tem crianças que pulam essa etapa e aí vai ficando em pé sozinho. 10 meses mais ou menos. Algumas crianças começam a andar com 10 meses. Mas a maioria, ainda com 10 meses, não está andando sozinho, tá? Fica em pezinho se apoiando nas coisas, isso é o esperado. Aí, lá por perto de 11 para 1 aninho, vai começar a andar com o apoio de alguém. Então, esse bebê, não obrigatoriamente, precisa estar andando sozinho com 1 ano, tá, mamães? As mães, quando a criança faz 1 ano e não está andando sozinha, elas ficam tudo doidas. Nossa senhora, doutora, meu bebê não tá andando, doutora, não sei o que. Não, tem tempo ainda para esse bebê andar sozinho. Em geral, uma média de tempo, o bebê tá andando sozinho de forma segura é 1 ano e 3 meses. A gente vai considerar um atraso aí, 1 ano e 3 meses, se não estiver andando sozinho, a gente tem que observar muito bem esse bebê. Se até 1 aninho e meio não estiver andando sozinho, tem que ir para fisioterapia, tem que ser avaliado. Se a parte da linguagem, eu já vou chegar na linguagem com relação às idades, tiver adequada, a interação social tá adequada para a idade, é só questão motora, fisioterapia, corre, não demora, vai para físio para avaliar o que pode estar acontecendo. Mas com 1 aninho e 3 meses, que é esperado que esse bebê já comece a andar sozinho, 1 ano e 6 meses já tem que estar andando sozinho com segurança, tá bom? 1 ano e 6 meses andando sozinho com segurança. 1 aninho não, pode estar andando ainda 1 aninho com apoio, com a ajuda de um adulto, tá? E aí a gente chegou aqui, falei de 1 aninho e 3 meses, agora 1 ano e 6 meses com relação à questão motora. Lá perto de 2 aninhos, essa criança já tá 1 ano e 6 meses, já tá subindo o degrau, a média é que lá com 1 ano e 6 meses, esse bebê já tá subindo o degrauzinho, já tá se apoiando nas coisas, 2 aninhos já tá chutando bola, já tá agachando e levantando. Então, se com 2 anos não chuta bola, não tá agachando e levantando, tá muito devagarzinho, ainda andando meio inseguro, aquela marcha insegura também, não tá muito legal. A gente tem que avaliar isso aí. Se o pediatra não deu atenção para isso, vá você no fisioterapeuta, vá avaliar, porque a gente sabe que com 2 aninhos, se não tiver andando desse jeito, tem atraso, tá? Agora, com relação à fala dessas crianças, que eu acho que é algo que preocupa muito as mães e me preocupa também, porque hoje em dia o que a gente tem são crianças que estão demorando mais para falar do que era antigamente. Embora, resumidamente, os marcos de desenvolvimento em relação à fala e linguagem sejam mais ou menos assim. Se com
4 meses, 3, 4 meses, o bebê começa a balbuciar. É aquilo que eu falei pra vocês. Faz o babá, mamá, lá, você dá gargalhadinha, tal. 6 meses, esse bebê já tem que estar, a gente chama de lalação, balbucio, né? Ele já tem que estar fazendo esses sons que parece que tem algum sentido, papá, dadá, mamá. Não tá falando, mas emite alguns sons de forma repetida e que a gente compreende as sílabas. E aí, com relação à linguagem, o que mais que esse bebê adquire de habilidades? Lá pelo 9º mês, esse bebê começa a entender o significado das coisas. Quando você mostra bola, ele sabe que é bola. Ele começa a entender alguns significados com 9 meses. Ele não tá falando ainda. Então, ele começa a entender significados, ele começa a imitar gestinhos. Então, dá tchauzinho, você fala pra ele dar um tchauzinho, imita você, começa a ter esse comportamento. Com 1 aninho, essa criança, ela já tem que estar atendendo pelo nome, entendendo comandos simples, com 1 aninho. Então, quando você chama, ela olha, ela entende, sabe que está falando com ela. Se você fala, vem aqui, ela vai. Se você fala para ela, com 1 aninho, dá bola para mamãe, ela entende esse comando simples. Vai lá, pega a bola, traz para você. Com 1 aninho, ela não precisa estar falando. Algumas crianças vão começar a falar assim com 1 aninho. Às vezes fala até um pouquinho antes algumas crianças, mas não é obrigatório. Então, meu filho não tá falando com 1 ano, vou me descabelar. Não, você não vai se descabelar, não é obrigatório. Mas ela tem que estar entendendo o comando simples, entendendo quando é chamada pelo nome. Com 1 ano. Em geral, não brinca com outras crianças, ela brinca sozinha mesmo. É assim, ela já tem ansiedade de separação. Essa ansiedade de separação, ela começa lá por volta do 9º mês, a estranhar muito as pessoas, lá pelo 7º, 8º, 9º mês. Ansiedade de separação. E aí, com relação à linguagem ainda, lá por 1 aninho e meio, essa criança tem que estar falando pelo menos 10 a 20 palavrinhas diferentes, que você entende o que ela tá falando. Palavrinhas simples. Bola, não precisa falar certinho. Boia, falando boia. Água, que é água. Mamã, papá, mamãe, papai, vovó, bobó, vovô. Então, pelo menos 20 palavrinhas com 1 ano e meio. Essa criança tem que estar falando. Doutora, meu filho não tá falando nada com 1 ano e meio. Vai correr atrás. Vai correr atrás. Tem um atraso de linguagem. Qual é a causa para esse atraso de linguagem? Vamos ver. Mas a primeira coisa a se fazer nesse momento é levar para o pediatra. Esse pediatra precisa avaliar essa criança, precisa de tempo para isso, não é uma avaliação correndo. Tempo, conversar com você. Tirar a história, ver como é que tá a parte social e emocional dessa criança, comportamental, alimentar, como foi o histórico de nascimento, como é o estímulo que essa criança tem em casa, como é que é a situação dentro de casa, entre os pais, entre os cuidadores, conversam com essa criança. Então, algo muito importante que eu quero falar para vocês aqui. O que mais estimula fala de criança e linguagem é o adulto que conversa com ela. Então, conversar com o bebê tem que ser desde o nascimento, principalmente a partir do 3º mês de vida. Você deve ler historinha para essa criança. Ler historinha, a gente chama de leitura compartilhada, quando a gente conta a história com a criança, mostra objetos, torna o ambiente da leitura divertido e atrativo para aquela criança. E você fazer isso desde os 3 meses, você já está ajudando a desenvolver a linguagem e a fala do seu filho, desde os 3 meses de idade. Eu não tenho livrinho, não tenho como contar historinha. Tá bom, então converse com o bebê, repita palavras para ele. Bola, palavra simples. Olha bola amarela, olha flor, pega a flor, mostra o que é uma flor. Olha flor vermelha. E sempre que você mostra objetos, mostre mais de uma vez. Repita aquela palavra várias vezes. Isso com todas as crianças que estão desenvolvendo a fala
e a linguagem. Pegar objetos e repetir o nome daqueles objetos várias vezes. Vai fazer uma brincadeira? Repita a brincadeira do faz de conta e repita nomes de objetos. Vai contar a historinha? Não pense que você tem que ler uma historinha hoje, outra amanhã, não é assim. Pegou uma historinha, você viu que a criança se interessou, ficou encantada com aquela historinha, você vai pegar aquela historinha e você vai lê-la todo dia para essa criança, vários dias seguidos, se você quiser, se você puder. Depois você muda de historinha. Por quê? Porque é por repetição que essa criança vai aprendendo a sedimentar o vocabulário na memória da cabecinha dela. Então essa é uma dica valiosa que eu dou para vocês. Leia historinha, converse com essa criança, cite os nomes dos objetos várias vezes no dia, interaja no olho a olho com o bebê, com a criança. E assim você ajuda a desenvolver a fala e a comunicação dela. Então, crianças de 1 ano e 6 meses que não estão falando, estão com um atraso importante no desenvolvimento da linguagem, tá? E crianças de 2 anos, o que é esperado para essa criança de 2 anos? Então, olha só, crianças de 2 anos, elas já devem estar formando frases simples de mais ou menos de 2 palavras. Frasezinhas simples de 2 palavras, como por exemplo, quer mamar, dá papá, vem aqui, vem mamãe, vem papai, pra mim, quero isso, não quer. Então essas frasezinhas já tem que estar presentes aos 2 aninhos de idade, pessoal. Já tem que estar presentes, tá? Que mais? Tem crianças que com 2 aninhos já vão estar formando frasezinhas de 3 palavrinhas. Então entre 2 e 3 anos já está formando frasezinha de 3 palavras com sujeito, verbo, objeto, por exemplo. Eu quero água. Eu quero água. Ou ela não se refere a ela como eu, ela se refere a ela pelo nome dela. Às vezes a minha filha fazia isso quando eu era pequenininha. Lalá que é naná. Então ela falava dela na terceira pessoa. Lalá que é naná. Lalá que é mamá. Então é assim que a criancinha de 2 para 3 aninhos ela vai começar a se comunicar. Então com 2 aninhos essa criança já tem que estar formando pequenas frases, pelo menos frases de 2 palavrinhas. Se não estiver formando frases com 2 palavrinhas simples, tem um atraso no desenvolvimento da linguagem com 2 aninhos. O que a gente tem que fazer, doutora? Procurar ajuda. Primeiro vá para o seu pediatra, converse com ele, explique. Não está falando, doutora, não está formando frase. Fala qual é o vocabulário, quantas palavrinhas o pediatra pode te orientar. Quantas palavrinhas o seu filhinho está falando hoje? Você sabe quantas? Sabe enumerar? Tem 2 aninhos. Pelo menos 50 palavrinhas no vocabulário dessa criança de 2 anos. Então a gente sabe que é de 50 a 200 palavras em geral. Porque varia um pouquinho. Algumas crianças vão estar falando um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. A gente sabe. Porém, para todas a gente tem que considerar frasezinhas simples de 2 palavras simples. Não atingiu isso? Tem um atraso também. Pediatra, não fez nada? Falou que seu filho com 2 anos está no tempo? Não está falando nada, mas está no... Então, vá para outro pediatra. Sinto muito, vá para outro pediatra. Por quê? A gente tem que desenvolver essa criança, estimulá-la o quanto antes, independente da causa do atraso. Não vamos ficar aqui falando só do transtorno do espectro autista, que é uma das causas de atraso de linguagem, sim, mas a gente sabe que tem outras causas também que merecem atenção, merecem investigação. Às vezes, esse atraso na fala pode ser, a gente chama de apraxia da fala, a criança como se ela tivesse alteração na articulação da fala mesmo. Isso também precisa ser avaliado e ser tratado com um fono, um especialista, um fonoaudiologista. Então, quando há o atraso, independente da causa, você tem que estimular. Se o pediatra não te encaminhou com 2 aninhos ou 1 aninho e 6 meses, não fala nada e não te avisou que essa criança tá com atraso, você precisa desconfiar. Você precisa buscar uma segunda opinião. Vá pelo menos no fonoaudiologista. Então, com 1 ano e 6 meses, se a criança não fala nada, porém ela não tem outros sinais que indicam que ela tem atraso de desenvolvimento ou que pode levar a pensar um transtorno do espectro autista, a gente percebe que é só fala, a gente até pode elaborar estratégias para que essa família incentive essa criança, estimule essa criança e reavaliar em
mês ou 2 meses. Por quê? Eu faço isso, por exemplo, quando eu avalio essa criança, eu apliquei a ferramenta, eu apliquei a triagem que me diz que essa criança não tem sinais de autismo, por exemplo. Existe uma ferramenta, eu vou falar sobre isso com vocês também, que a gente pode aplicar entre 16 meses e 30 meses de vida das crianças para a gente triar o autismo. A gente faz uma triagem para ver se existe chance dessa criança ter autismo quando há sinais de atraso no desenvolvimento, como atraso no desenvolvimento da linguagem, na interação social, alterações de comportamento, motor. E aí, uma ferramenta que tem um questionário simples que as mães conseguem preencher sozinhas até, a gente consegue triar isso daí. Então, quando eu faço essa triagem, vejo que essa criança não tem nenhum sinal, ela tem um atraso na fala, e eu identifico que pode ter um fator dentro de casa, como falta de estímulo, falta de conversa com os pais, às vezes, uso de tela precocemente. A gente sabe que a tela, até os 2 anos de idade, a criança não deve ter contato nenhum, é zero tela, nem televisão, nem tablet, nem celular, é zero até os 2 anos, porque é um fator importante de atraso no desenvolvimento da linguagem dessas crianças. Então hoje a gente tem visto muitas crianças com atraso no desenvolvimento da linguagem relacionado ao uso precoce e excessivo de telas, muitas crianças. Hoje em dia, o que a gente pega de crianças com 3 anos de idade que não falam é absurdo, eu fico impressionada. Então, quando a criança está com 2 aninhos e está falando, formando frasezinha, a mãe, a vizinhança fica, nossa, seu filho já está assim, já está falando. Não, mas ele está certo. Com 2 anos é isso que ele tem que estar fazendo mesmo. Ele não é nenhum superdotado, não é gênio. Tá bom, gente? Vamos ser sinceros, tá? Então, chegou nos 3 aninhos, não tá falando, ou tá falando com muita dificuldade, tá com atraso importante, porque com 3 anos essa criança tem que estar falando de forma que qualquer pessoa de fora do convívio dessa família, dessa criança, que não seja da família, entenda o que ela tá falando. Ela forma frases com sujeito, verbo, objeto, de forma compreensível, não necessariamente falando certo. Ela troca letrinhas, fala erradinho ainda, não tem concordância, mas se faz compreender porque já está formando frases, já consegue se comunicar, se expressar, manifestar desejos, manifestar insatisfações, iniciar e manter um diálogo com um adulto de forma satisfatória. Isso é esperado de uma criança de 3 anos, tá bom? Então, se teu filho não atingiu isso com 3 anos, tem algum atraso. E como eu ia dizendo antes, até os 2 aninhos nós temos uma ferramenta de triagem de autismo que se chama MChat. É uma sigla para uma sigla em inglês, tá? Que significa Modified Checklist Toddlers. Checklist Autism Toddlers, tá? Então é um checklist de triagem modificado para autismo, tá? Então se chama MChat. E aí nessa ferramenta, que é muito simples, você tem várias perguntinhas que a mãe vai preenchendo. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Faz isso sim, isso não. São mais ou menos 23 perguntas. E dependendo da pontuação que essa criança faz ali, se a resposta é esperada e ela não tem essa resposta, ou se não é para ela ter essa resposta e ela tem. Então, dependendo da pontuação, a gente vai colocar como um MChat alterado. E aí você tem 2 caminhos, dependendo da idade. Se ela for muito novinha, você reavaliar ela novamente em 1, 2 meses, ou você já encaminhar para a investigação, para um neuropediatra, uma fono, uma terapia ocupacional. Então, o MChat é uma ferramenta muito importante para ser aplicada nessa fase dos 16 aos 30 meses. Eu quero que vocês saibam, vocês que estão aqui, mães, prestem muita atenção nisso. Essa ferramenta, ela já é lei em várias cidades do Brasil. Ela já é lei, tá? Está tramitando ainda no Congresso um projeto de lei para que ela seja uma lei nacional. Como assim, doutora, virar lei? Significa que toda criança tem direito a passar pelo MChat. Pediatra do SUS, que atende na unidade de saúde, deve aplicar esse
esse interrogatório, que é o MChat. Ele pode até deixar com a mãe preenche, depois a mãe traz, ele faz a pontuação. Dependendo do resultado, ele encaminha, dá os encaminhamentos corretos para essa criança nessa fase entre 16 e 30 meses, que vai de 1 ano e 4 meses até os 2 aninhos e meio da criança. Porque passou daí, os ganhos são muito poucos para estímulo. Porque o cérebro da criança, a arquitetura já está praticamente pronta. É aquilo que eu falei para vocês. A neuroplasticidade ela é muito maior aí nessa fase. Por isso que você tem que detectar antes para estimular antes, independente da causa. Então, na dúvida, mesmo que a criança ela não tenha um diagnóstico fechado de autismo, mas ela tem atraso e já passou da fase de estar falando, fono para ela. Pelo menos vamos para fono. TO, vamos avaliar essa criança, pedir alguns exames, vamos ver como é que tá a parte motora, a coordenação motora, a interação social, tá tudo bem, é só a fala, vamos pra fono, pelo menos. E aí você avalia se vai precisar da opinião, da avaliação do neuropediatra. Mas vocês têm que saber que essa ferramenta MChat existe e ela deveria ser aplicada em todas as crianças que estão com algum tipo de atraso, dúvida no desenvolvimento, tá? Crianças que chegam lá por volta de 1 ano e meio, já estão tagarela, já estão andando, correndo pra lá, pra cá, ela precisa aplicar MChat? Não precisa, se ela tiver, o médico tá com ela ali, ela tem boa interação social, conversa bem, fala, corre, já tá com 1 ano e meio e tá fazendo tudo isso, muitas vezes não é necessário o MChat ali, tá bom? Então é isso que vocês têm que saber. E aí, cheguei nos 2 aninhos, frasezinhas de 2 palavras simples, 3 aninhos se comunica, porém ainda troca letras. Com 4 anos o vocabulário dessa criança já está melhor, já está bem mais elaborado, ela já está se fazendo entender de forma muito melhor do que com 3 anos. E agora, a pergunta que não quer calar, a partir de que idade essa criança tem que estar falando corretamente, doutora? Sem trocar nenhuma letra. A partir de que idade? Entre 5 e 6 anos. Limite máximo 6 anos. 5 anos é muito bom que essa criança já esteja falando sem trocar letras. Não é pra estar falando errado igual Cebolinha mais, tá? Quero, lá, nada disso. 5 aninhos já tá falando corretamente. Se não estiver falando corretamente com 5 anos, já procure a fono. Por favor, pessoal. Não fique esperando chegar nos 6. Por quê? Porque vai chegar a alfabetização, vai iniciar a alfabetização. Quanto antes você cuidar do desenvolvimento da linguagem dessa criança, melhor para ela e menor o prejuízo na alfabetização. Então, crianças que têm também atraso no desenvolvimento da linguagem, falam errado até muito tarde, elas também têm chance muito maior de ter dificuldades depois na fase de alfabetização, ok? Então, isso é muito importante. E aí, vem aquela outra perguntinha sobre... Concluindo aqui o nosso assunto do desenvolvimento motor e da linguagem. Cada criança tem seu tempo? Mito ou verdade? É mito. Eu vou dizer para vocês que é mito. Porque é o seguinte, se a gente pegar essa frase de forma generalizada, a gente não pode considerar que cada criança tem seu tempo, senão nós vamos considerar assim, uma criança que atingiu os 3 anos e não está falando, ela está no tempo dela. E aí a gente não toma nenhuma atitude com relação a isso. Então não é bem assim. A gente sabe que há variações no desenvolvimento dentro de um intervalo considerado aceitável, dentro de uma variação aceitável, porém limite. Passou desse ponto, essa criança não está falando ainda ou não está andando ainda, ela tem sim um atraso no seu desenvolvimento. E esse ponto limite, ele está bem definido nas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, nas tabelas de desenvolvimento infantil. Com relação à fala, não estar falando aos 2 anos é um atraso. Não estar andando com 1 ano e 6 meses é um atraso. Você precisa tomar alguma providência. Então, tem crianças que vão começar a andar com 11 meses, tem crianças que vão começar a andar com 1 ano e 3 meses, andar sozinhas, sem apoio. E é normal. Então, essa variação que veio de 11 meses a 1 ano e 3 meses
ela é considerada normal. Chegou a 1 ano e meio, não está andando sozinha, sem apoio, está com atraso motor. A criança que está falando com 1 ano, ótimo, é normal. A criança que está falando com 1 ano e 3 meses, é normal. A criança que não está falando nada com 1 ano e 6 meses, não é normal. Ela tem um atraso. Ela chegou no marco máximo que ela podia ter para tá falando alguma, pelo menos 20 palavras. Então, essa criança tem um atraso, precisa ser tomada alguma providência. É isso que vocês têm que entender. Existe uma variação, mas dentro de um limite. Por isso que eu não gosto dessa frase que cada criança tem seu tempo. Eu acredito que a maioria dos neuropediatras e pediatras que estudam desenvolvimento infantil também não gostam, porque isso passa uma ideia para as mães de que eu posso esperar, porque meu filho ele é porque ele está demorando mais mesmo, e aí você demora para buscar ajuda, e aí você perde um tempo precioso que a gente chama de janela de oportunidade para desenvolver, para ajudar que seu filho atinja o maior potencial nas habilidades dele, sejam motoras, sejam cognitivas, sejam na linguagem. Entenderam? Tá? Então é isso. E na dúvida, doutora, eu não sei se tá certo, se não tá certo, será que meu filho tem atrás? Na dúvida, vai atrás. Na dúvida, faça alguma coisa. Não é assim, na dúvida eu espero. Ah, na dúvida eu vou esperar um pouco. Não, porque o cérebro não espera. O cérebro tá ali, montando a arquitetura dele em cima de uma base que tá fraca. Então, vai atrás, porque assim você desenvolve essa base e esse cérebro vai se montando, se reestruturando numa base sólida, uma base que você deu consistência através do estímulo. Entenderam mais ou menos essa analogia, tá? É isso aí. E com relação aos saltos de desenvolvimento, o que a gente tem para falar? O que é isso? O que são os saltos de desenvolvimento? Gente, saltos de desenvolvimento foi um nome que surgiu para etapas, fases dos bebês em que eles mudam o comportamento, eles mudam o padrão de sono, eles ficam mais irritados, eles mudam o comportamento em função de alguma aquisição que eles tiveram no seu desenvolvimento motor, no seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento emocional. Então esses bebês, eles estavam dormindo bem, de repente passam a não dormir tão bem, passam a acordar várias vezes à noite, a ficar mais irritados, não querem ficar mais deitadinhos. Por que isso? Primeiro, porque ele começa a ter uma noção de que ele é separado da mãe. Ele e a mãe são pessoas diferentes. Ele começa a ter essa noção. Ele começa a querer ficar mais sentado, ele começa a se desenvolver. Então essa é uma fase em que o bebê, por exemplo, aos 4 meses, começa a mudar o padrão de sono. Porque ele começa a adquirir habilidades, já não é mais aquele bebezinho que fica só deitadinho assim, paradinho. Não, ele já começa a rolar pra cá, pra lá, e aí ele fica inquieto, ele não se acomoda, e ele começa a acordar mais, ele chora mais. Então é um salto de desenvolvimento que a gente chama, que muda o comportamento desse bebê. E aí a gente tem, dependendo da literatura, você tem alguns saltos mais importantes. Então tem literatura que coloca os saltos mais importantes como até o 6º mês. Tem literatura que coloca 10 saltos de desenvolvimento. Depende, mas nada disso tem uma base científica muito bem estudada. Não tem estudos, pesquisas que delimitam certinho esses saltos de desenvolvimento. Mas a gente sabe que na prática eles coincidem com essas fases de aquisição de habilidades, de desenvolvimento, de habilidades motoras, cognitivas, emocionais do bebê, que vai melhorando e aí ele vai mudando o comportamento dele a cada etapa. Então é isso, seria isso o salto de desenvolvimento. Então quando você nota uma mudança de comportamento muito grande no seu bebê, ele deve estar passando por um salto de desenvolvimento. Se ele não tiver dentição nascendo, que a dentição também muda o comportamento do bebê numa determinada etapa, deve ser um saltinho de desenvolvimento, tá? Então seria isso, pessoal. Gente, a live tá chegando no fim, tá? E deixa eu ver as perguntinhas que a gente teve aqui hoje. Eu já até respondi pra vocês, né? Vamos ver. O que é esperar de um bebê de 2 meses? Já falei no começo. Bebezinho de 2 meses, sustentar o pescoço, sorriso social, principalmente, alguns sonzinhos ele já pode emitir,
risadinha, tá bom? Fazer o tummy time, você sustentar o pescocinho, então você põe ele, levanta o pescoço, é o que é mais esperado pro bebezinho de 2 meses. E se é necessário engatinhar antes de andar, também já respondi. É muito bom que a criança engatinhe antes de andar. Necessário é uma palavra que eu vou te falar, é complicado você falar se é necessário. Tem crianças que não vão passar pelo engatinhar, ela vai se colocar em pé antes de engatinhar. Mas como eu te expliquei lá no comecinho da live, se você não estava aqui no começo, volta um pouquinho. O engatinhar tem toda essa função de interligar os 2 hemisférios cerebrais, ser um preparo para a criança começar a andar com mais estabilidade, mais segurança, mais ritmo, mais coordenação motora, fortalece os membros, fortalece as pernas, fortalece as costas, fortalece o quadril. Então, é isso. É muito importante que se engatinhe antes de andar, tá bom? Pessoal, vamos lá. Apareceu algumas perguntinhas aqui. A gente tem mais 1 minutinho. Vou ver se eu consigo responder, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Olha aqui. Deixa eu ver lá. Me ajuda aqui, Ricardo. Peraí, falou que a filha andou com 9 meses. Olha, bem antes da média, viu, Rose? Ixi, eu não tô conseguindo passar aqui os comentários, ó. Tá assim, parou. Não tô conseguindo passar. Por que será? Hã? Não tô conseguindo passar os comentários, ó. Não passou. Peraí. Deixa eu ver. Peraí, gente, consegui. Olha essa aqui. Como eu incentivo. Vamos ver aqui, ó. Doutora, meu bebê não quer levantar o tronco, mas se arrasta com muita facilidade. Como eu incentivo. Coloca ele. Se arrasta com muita facilidade. Coloca ele de 4. Levanta o quadril. Coloca de joelhinho. Avalia, vê se esse bebê não fica incomodado com o joelho, tá? Às vezes a gente tem que colocar uma joelheirinha no bebê, colocar numa superfície, tipo um EVA. Então, avalia isso, mas coloca, incentiva, faz pra ele ver, tá? Você faz a posição pra ele ver. Coloca objetos onde ele possa se apoiar e ficar de joelho. Então você coloca às vezes uma almofadinha que ele se apoia, ele fique de joelho. E aí você vai puxando essa almofadinha para que ele vá acompanhando com o joelho. Isso é uma estratégia, tá? O que fazer para melhorar o torcicolo e e o que fazer para melhorar o torcicolo e a assimetria em casa? Bom, em geral, em casa, o que a gente orienta é o seguinte: se o seu bebê tende a ficar com o pescoço sempre pro ladinho direito, você vai colocar ele no berço na posição em que ele vire a cabeça, ele seja obrigado a virar a cabeça pro lado esquerdo. Então você coloca móveis, você coloca sonzinhos que chame a atenção do bebê pro outro lado. E se você sempre costuma pegar o bebê do lado esquerdo do berço, ele tá sempre com a cabeça virada para esse lado, mude o bebê de posição, para que quando você chegue para pegá-lo, ele seja obrigado a olhar para você do outro lado. Isso é uma estratégia, tá? Isso é uma estratégia. Na hora de segurar o bebê no colo, segure do lado que você sabe que o bebê não gosta de virar a cabeça. Então, segura o bebê, quando você coloca ele aqui, por exemplo, a gente não segura o bebê assim, tá? E aí quando o bebê tá aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer isso pra olhar, né? Não é assim? Então, quando você sabe que ele não gosta de fazer isso, você tem que colocar ele desse lado, que é pra ele ser obrigado a olhar para as pessoas assim, tá? Então, quando ele fica com o pescocinho muito assim, pra cá, você coloca ele desse lado porque ele tem que virar o pescoço pra cá. Então, essa é uma outra estratégia. Então, no berço é aquilo que eu falei pra vocês, de chamar a atenção do bebê pro lado oposto ao que ele gosta de ficar com o pescoço virado. No colo, essa outra estratégia. Fisioterapia também, tá? Então, bebês com torcicolo, e você já percebeu que tem assimetria craniana, você precisa fazer fisioterapia, de preferência com um profissional especialista em assimetrias cranianas e torcicolos. É o que eu sempre recomendo. E quanto antes, melhor. Antes de preferência dos 6 meses de vida, pessoal. Percebeu torcicolo, cabecinha torta, cabecinha tá torta, pescocinho tá torto.
vai pro fisioterapeuta. Se o pediatra não te mandou, vai você sozinha. Pesquisa. Assimetrias cranianas, torcicolo congênito especialista, fisioterapeuta. Você vai achar, tá? Conheço vários em Londrina. Hoje eu costumo indicar para uma pessoa que é especialista nessa área. Pois se você quiser saber, pode me mandar um direct que eu falo para você o nome dessa pessoa, tá? O nome dessa profissional que eu considero hoje expert, a mais especializada nesse assunto aqui em Londrina, tá? Não quer levantar, se arrasta. Deixa eu passar para outra perguntinha. Começar a introdução alimentar, tema de engasgo. Todo mundo tem esse medo, tá, Dani? Medo de engasgo. Todo mundo tem esse medo. Então, aqui a perguntinha dela é a seguinte: bebê de 6 meses, estou perdida. Como começar a introdução alimentar? Tenho medo de engasgo. Primeiro lugar, o seu bebê já tem os sinais de prontidão? O seu bebê, ele nasceu a termo, ou seja, ele completou pelo menos 37 semanas de gestação, ou ele foi pré-termo, nasceu com menos de 37 semanas de gestação? Seu bebê já está sentando com apoio, senta bem, é firminho, tem o pescoço firminho, tronco está firminho, está com menos reflexo de protrusão da língua, ou seja, põe menos a língua para fora quando você introduz o alimento. Se ele já está com todos esses sinais de prontidão desenvolvidos, você pode começar a fazer a introdução alimentar. E de que maneira ela tem que ser feita para evitar engasgos? Primeiro, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que os alimentos, os 5 grupos alimentares, que nós já comentamos, como por exemplo, legumes, verduras, leguminosas, que é a família do feijão, da ervilha, da lentilha, proteínas, que é a família da carne, do ovo, e os carboidratos, que é arroz, polenta, mandioquinha, batatinha. Então, os 5 grupos alimentares mais o óleo tem que estar presente no prato dessa criança desde o início da introdução alimentar, em pequenas porçõezinhas separadas, mas os 5 grupos alimentares. E você vai oferecer amassadinho, tudo bem cozido, temperado só com alho e cebola, sem sal, amassadinho na colher, no garfo, até virar um pirão. Você vai oferecer na colherzinha na boca dessa criança, enquanto ela explora os alimentos com a mão. Você vai deixar alimentos inteiros para ela pegar, para ela pôr na boca, enquanto você vai oferecer com a colherzinha. Tudo amassadinho. Você não vai dar nada pedaço inteiro. Essa não é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, existe essa polêmica, porque hoje existem métodos para fazer a introdução alimentar, que é o BLW, Bliss. São métodos muito legais, porque eles incentivam que a criança que guia a alimentação é guiada pela fome, pela necessidade da criança, porém, a sociedade brasileira ainda não percebe, não há estudos suficientes para dizer que essa criança vai ter alguma deficiência nutricional, ou que realmente é um método seguro, que você pode usar só BLW para deixar essa criança nutricionalmente saudável e com uma nutrição completa. Então ela recomenda, a sociedade brasileira recomenda, que você dê os alimentos amassadinhos na colher, na boquinha da criança, e deixa ela explorar o alimento com as mãozinhas, pega, põe na boca, não tem problema, sentadinha no cadeirão. Então não vai ter engasgo. Você pode oferecer a comidinha dessa forma que vai dar tudo certo. Obedecer sempre a necessidade da criança, não ficar querendo empurrar a comida. É uma fase de transição, é uma fase de aprendizado, então você tem que ter paciência e não vai ter engasgo. Se você fizer desse jeito, você pode ficar tranquila que não vai ter engasgo, tá? O que mais? Consegue se virar. Bebê 7 meses, se embarca... Bom, vamos ver se eu entendi. Se embarca para dormir, mas não consegue se virar. Então você desvira ele, entende? Tem 7 meses, ele se vira, mas não se desvira, então você tem que desvirar ele, tá? Então é isso, o bebê não deve ficar dormindo de bruços se ele não sabe se desvirar. Se ele ainda não consegue, tem risco de asfixia, de refluxo e aspirar conteúdo que vem do estômago, por causa da posição. Então é isso, tá? O que esperar de um bebê de 7 meses? Ainda acorda 2, 3 vezes pra mamar? Depende. Você tá falando pra mim o que esperar com relação ao desenvolvimento? Bom, então eu falei isso lá um pouquinho no começo da live. Com relação aos despertares noturnos,
Depende muito. Se acorda 2, 3 vezes para mamar, a gente precisa ver o que pode estar acontecendo. Será que esse bebê está passando por um salto de desenvolvimento? Também a gente tem um salto nessa fase, porque esse bebê começa a sentar sozinho, ele começa a querer engatinhar, ele começa a querer se movimentar mais, sair daqui para lá, tá? Pega as coisas, ele tá passando por um salto. Em geral, é o início da dentição, então tá, pode estar passando por uma fase em que a dentição vai entrar em erupção, e isso também altera o padrão de sono do bebê absurdamente. Tem que avaliar isso. Avalie como é que tá a amamentação, se esse bebê tá mamando o suficiente, se ele tá com 7 meses, já tá jantando, provavelmente, se for um bebê a termo, tá jantando, tá comendo frutinha de sobremesa, tá mamando. Não necessariamente ele precisa acordar para se alimentar. Ele pode estar querendo acordar justamente por essas causas que eu falei. Salto de desenvolvimento, dentição, inquietação, porque talvez a mãe esteja muito estressada. Então, vamos lembrar do que eu falei na live passada. Quem não assistiu pode voltar lá e assistir. O estresse materno interfere no comportamento dos bebês desde a barriga. Estresse materno interfere no comportamento dos bebês. Então, preste muita atenção nisso. Como é que você tá? Como é que tá seu emocional? Como é que tá o seu comportamento com essa criança? Porque também isso aí pode interferir no sono desse bebê. Se você tá muito estressada, o que acontece? Você produz mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse hormônio passa pro bebê quando ele mama também, e ele vai ficar mais agitado. Então você também tem que lembrar disso, que seu bebê também vai mudar comportamento se você estiver muito estressada, tá? Fiquem com Deus, obrigada pela presença e até a próxima. Até mais!